Olá, gente. Hoje a gente vai falar de fundo imobiliário na crise, tá? Na crise do coronavírus. Por quê? Porque nessa crise, diversos fundos diminuíram o preço, tá? E é uma baita de uma oportunidade para se investir, principalmente quem quer viver de renda passiva, tá? Porque o fundo imobiliário ele paga mensalmente as suas cotas. Se quiser saber mais detalhes, vamos lá, fica até o final. O fundo imobiliário, né? O que é o fundo imobiliário? É um tipo de renda variável, tá? Só para uma analogia mais simples, tá? O fundo imobiliário, né? O que é o fundo imobiliário? Nada mais é que é um conjunto de imóveis, tá? Que são vendidos, né, vamos dizer assim, por partes, tá? Em vez de você ir lá e comprar um imóvel inteiro, pagar 300, 500 mil, sei lá, 1 milhão de reais, você compra parte desse conjunto de imóveis. E isso é uma maneira muito mais fácil, menos burocrática, né? Que despende menos valor. Para quê? Para você ter uma renda passiva, principalmente no futuro. Por quê? Quais que são as vantagens de um fundo imobiliário? Ele paga a sua cota mensalmente, diferente de ações. Tem ações que paga a cada 3 meses, tem ações que paga semestralmente, anualmente. Então, um fundo imobiliário ele paga por mês. E tudo que ele recebe, ele tem que distribuir, né, para os cotistas 95% do que ele recebe, tá? Ou seja, de aluguéis, aluguéis, né, na realidade. Então, em resumo, o fundo imobiliário é isso, é quando você compra uma parte de vários imóveis, tá? E você acaba recebendo proporcionalmente os aluguéis desses imóveis. Uma coisa que eu acho importante é que o fundo imobiliário ele tem uma gestão especializada, ou seja, em vez de você, por exemplo, eu compro um imóvel, né? Eu que vou ter que administrar, vou ter que arranjar locador, tem a questão dos custos, de imposto, etc. Tá? Agora, um fundo imobiliário não. Você investe no fundo imobiliário com uma cota e alguém especializado no assunto, que entende muito disso, vai gerir esse fundo. Tá? Então, você não vai ter problema. E lógico que você tem que dar uma olhada quem que é esse gestor, né? Mas normalmente, principalmente desses fundos, esses grandes fundos imobiliários, você não tem preocupação, porque alguém especializado no assunto vai atuar nisso para você ficar despreocupado. Existe ainda o chamado fundo de papel, né? O que é? São fundos imobiliários que investem em setores como o CRI, que é o Certificado de Registro Imobiliário, tá? E, por exemplo, e o LCI também, que é a Letra de Crédito Imobiliário, né? Então, são papéis, né, que indiretamente eles investem no setor imobiliário. Então, esses fundos, todo o valor que tem investido neles, eles investem nesses papéis, tá? E esses papéis acabam dando um retorno, e todo esse retorno financeiro ele é distribuído para os cotistas proporcionalmente. Lógico que quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber. Existe o fundo imobiliário híbrido, tá? Nada mais é que é uma mescla dos outros últimos dois que eu disse, tá? Fundo de tijolo com fundo de papel, e aí mistura um pouco de logística, de escritório, né? É bom fundo desse tipo porque diversifica bastante, né? E aí diminui o risco. Toda crise, né, existe oportunidade. Por quê? Nas grandes crises que os valores dos investimentos diminuem bastante. Tá? Então,
como em todo tipo de oportunidade, o fundo imobiliário também acabou diminuindo, né? Não digo todos, mas a grande maioria. Mesmo que a variação foi um pouco menor do que as ações, né? Só que ele, mesmo assim, ele teve uma baixa, tá? Então, assim, pensando a questão de longo prazo, nas crises que você consegue aportar, comprar mais investimentos num preço bom, você consegue ter mais rendimentos ainda. Então, nessas oportunidades que valem a pena. É por isso que é sempre bom sempre estudar, já para ter uma noção do que se trata os investimentos, para quando você tiver a oportunidade, você também, claro, ter uma renda aí, um valor fixo, né, para você poder não perder essas oportunidades. Agora, eu vou dar alguns exemplos de fundos imobiliários, tá, que eu invisto. Não é uma indicação, tá? Na verdade, eu nem posso indicar nada, mas é uma coisa que eu invisto, né? E cada um faz a sua própria análise. Tá? Atualmente eu invisto em 4 fundos imobiliários. Tá? No último mês, o fundo imobiliário chamado IRDM11, tá? Eu vou deixar na descrição, o valor dele abaixou bastante. Tá? Ele chegou a ficar acho que R$140, 125, R$140 o preço da cota, tá? E hoje não, na realidade quando eu comprei, eu paguei R$113, paguei 110 e atualmente, na data de hoje, né, ele tá saindo R$114. Então assim, comparado o preço que ele estava pelo quanto que ele paga, a proporcionalidade, eu acho que vale, pelo menos para mim, valeu a pena, né? Porque é um fundo que tem uma boa gestão, uma gestão conhecida, uma gestão profissional, tá? E ele é um fundo de papel, né? Como eu mencionei lá anteriormente, o que seria um fundo de papel? Então ele investe em títulos de dívida imobiliária, tá? E ele paga uma cota, uma cota razoável comparado aos outros fundos. Ele paga de 70 centavos até R$1, tá, por cota. Então, assim, a cota dele tá de 110 a 115 reais, pagando isso aí é muita coisa, tá? Então, quanto mais você investir, mais você vai ter um retorno. Para você ter noção, hoje é a cota que eu mais tenho desse fundo aí, tá? Então, assim, em questão de um mês e meio, ele já está me dando um retorno de R$120, né, que foi o último rendimento que ele deu. Por quê? Porque ele proporcionalmente, eu acho que ele é bom, né? Ele é muito bom para mim, né? Como eu disse, eu não estou indicando, tá? Então, o custo-benefício dele, eu acho que compensa, pelo menos para mim, e nesse preço que está, né, atualmente a cota. O outro fundo imobiliário é o RBRR11. Tá? Eu tenho poucas cotas dele, e ele também é um fundo de papel. Tá? Ele está R$ 98 o preço, ele não variou muito, ele é um papel que não abaixou demais, diferente do outro. Então, é um preço que meio que se manteve. Tá? O outro que eu tenho é o RBRR11. O outro fundo imobiliário também que eu tenho é o VRTA11. Eu tenho muito menos cotas dele, né? Por quê? Porque o preço também não alterou muito, tá? O anterior alterou, isso que eu achei que valeu o investimento, e pela proporção do retorno aí da rentabilidade do outro, eu acho melhor. Esse aqui, ele paga 60 centavos por mês, dá uma variada, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, tá? E a cota dele, pelo menos hoje, está R$104. Então, por isso que eu disse, sempre tem que fazer o cálculo para ver qual que compensa mais, não só olhando isso,
a questão da rentabilidade, mas você tem que olhar no todo, né? O tipo de fundo que é, a gestão, o patrimônio, tá? Então tem vários detalhes que tem que se atentar, mas eu estou dando uma geral só para ter a noção do porquê que eu invisto mais em um do que no outro, tá? Um outro fundo que eu tenho também é o RBRR11. Tá? Ele está R$ 98,00. Ele não alterou também, mesmo por conta da crise, o preço continuou o mesmo, pouca diferença. Tá? Tenho menos cotas também dele. E ele paga 50 centavos por mês. A média, né? Pode ser mais, pode ser menos, dá uma variada. Isso aí tem que dar uma olhada aí nos meses anteriores. Tá? Que eu vou deixar também um site que eu considero muito bom para poder analisar os fundos. Tá? Então, ele é uma parte dos meus investimentos, tá nesse fundo também. E o último que eu tenho, que é diferente dos outros, que os outros são de papéis, é o Vino 11. Tá? Que ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, de escritórios corporativos. Tá? Tem escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, prédios, né? Grandes prédios. E ele deu uma baixada no valor, então foi por isso que eu comprei. Tá? Ó, o preço dele está R$60, normalmente é 65. Tá? E ele paga mais ou menos 40, 30 centavos, 45. Tá? Uma coisa que tem que ficar, pelo menos fazer um cálculo, não é porque às vezes o fundo ele paga mais por cota que o rendimento às vezes compensa. Tá? Porque às vezes o fundo ele está mais barato, só que ele paga menos. Então você multiplicando pelo número de cotas, ele vai dar um rendimento maior, tá? Do que aquele que paga mais, só que a cota é mais cara. Então tem que fazer um cálculo simples, tá? Que você verifica referente à questão do retorno, tá? Da rentabilidade. Claro que para você analisar um fundo não é só isso que você olha. Tem que olhar diversos parâmetros, tá? Como eu já mencionei, mas eu estou dizendo alguns motivos por que eu investi nele. E esse tipo de investimento, a médio e a longo prazo, é uma bola de neve. Tá? Por quê? Por exemplo, esse mês eu recebi R$140 de renda passiva. Tá? Esses R$140 já vai dar para comprar uma cota a mais desse fundo, de qualquer um deles, né? Se tiver o fundo de R$60, dá para comprar 2 cotas, tá? Isso aí depois eu vou analisar qual que eu vou comprar, dependendo do valor. E ainda sobra um pouco para comprar em ações, por exemplo, o Itaúsa 4, que está R$10 a ação. Então, assim, é uma bola de neve. Então, a próxima vez eu já vou receber um pouco mais sem tirar dinheiro do meu bolso, né? Então, juntando a aplicação do rendimento, né? Você reaplicando os seus rendimentos juntamente com aportes mensais, né? Você é uma bola de neve, né? Cada vez mais você vai tendo rendimentos e isso aí só tende a crescer. É o juros composto indo a seu favor, né? Normalmente é o banco que ganha com isso, então se você faz esse tipo de investimento, é ao contrário, tá? Só tende a crescer e a cada mês você tendo disciplina, tendo paciência, você investindo, estudando da maneira certa, você vai fazer os investimentos da maneira correta, né? Na renda variável tem que tomar muito cuidado com a emoção. Por quê? Porque às vezes cai, o pessoal se desespera, vende tudo, perde dinheiro. Na verdade o mercado é cíclico, tá? Então se você tem que primeiro fazer uma estratégia, né? Eu quero rendimento, então você vai visar no rendimento, tá? Claro que existem algumas exceções, né, que mais para frente eu vou explicar, mas em regra, quando você faz um investimento, é a médio a longo prazo. Tá? Um fundo imobiliário que é bem conhecido aí pelos investidores é o HGLG11.
tá? Ele é um fundo de logística, tá? Normalmente, por exemplo, a Amazon trabalha, né, com ele, porque tem a questão da logística, todos os produtos, todos não, né, vários produtos passam pelos galpões logísticos dele. Então, assim, é um fundo que ele cresce cada vez mais, tá? E diversos fundos de logística, eu penso que tende a crescer também cada vez mais por conta da internet, né? Hoje em dia a internet, vendo internet, cresce cada vez mais, então acho que isso vai crescer. Só que esse fundo, especificamente, eu acho que está caro, é por isso que eu não tenho ele, né, por enquanto. Quando ele diminuir o valor, ou eu achar que custo-benefício compensa, eu pretendo investir nele futuramente ou em outros fundos de logística, tá? Porque é o futuro. O futuro, na verdade, já é hoje, né? Então, é por conta disso que eu não tenho o HLG hoje. Tá? Ele está R$ 180, 185, tá? E ele paga uma cota de 78 centavos normalmente. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, dependendo do mês.